O CIMA, ele é realmente uma entidade especial, porque ele foi fundado, né, por pessoas que a maioria não estão até hoje na ativa, né? Em meados de, mais ou menos em 1978, um grupo de industriais da época se uniram em prol de uma causa. Criaram então uma associação. Essa associação foi criada então em 1978. Daí em 1982, mais precisamente no mês de novembro, através desse mesmo grupo, foi então criado, consolidado o CIMA, Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas. Inicialmente, a base territorial do CIMA era constituída apenas pelas cidades de Arapongas, Apucarana e Rolândia, e com apenas 32 indústrias. Hoje, o CIMA tem abrangência de 42 municípios e com 919 indústrias instaladas em sua base territorial, empregando 21.740 trabalhadores de forma direta, sendo que só no município de Arapongas são 186 indústrias que empregam 9.973 trabalhadores diretamente. O CIMA ele foi fundamental para transformar Arapongas e região em um polo importante, um polo moveleiro importante do Brasil. Ele foi fundamental porque, através dele, as indústrias se fortaleceram e criou-se então um ecossistema do setor moveleiro na cidade de Arapongas e nas cidades circunvizinhas. O CIMA, desde então, tem feito a diferença para todas as indústrias associadas e mesmo as que não são associadas têm se beneficiado das ações que o CIMA tem realizado durante esse tempo todo. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso objetivo é levar até você informações relevantes que vão auxiliar na tomada de decisões. Através de programas regulares e frequentes, nós temos oferecido ao setor moveleiro uma ampla gama de temas que tem sido abordado por profissionais e pessoas absolutamente capacitadas e competentes para falar sobre os mais diversos temas. Nós temos os nossos endereços setormoveleiro.com.br, no canal do YouTube, youtube.com/setormoveleiro e nas redes sociais, @setormoveleiro, LinkedIn, Instagram, Facebook. A melhor alternativa para você buscar essas referências que vão fazer diferença para você tomar decisões importantes e cada vez mais necessárias. O nosso trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Bimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Capsberg, da Colchões Castor, da Real, da Feira Formobile e da Móvel Par. Hoje nós temos um tema que me agrada muito falar sobre ele, que é associativismo, e o nosso convidado também é uma coisa que nós temos em comum, e se deixar a gente fica o dia inteiro aqui conversando sobre isso, que não é possível, né? Então vamos tentar ser mais objetivos no programa de hoje, e eu quero então pedir que se anuncie para nós. Irineu Munhoz. Irineu Munhoz é presidente do CIMA, ele é vice-presidente da FIEP, é vice-presidente da Bimóvel, né? Corrigindo, e tem uma experiência muito grande na área empresarial, aí já de algumas décadas, e também tem se dedicado a apresentar os seus serviços e a sua experiência para o associativismo, do qual ele é um dos grandes expoentes. Então, Irineu, seja bem-vindo, e eu gostaria que, em primeiro lugar, você fizesse uma apresentação de você mesmo para o nosso público, que ninguém melhor do que você para falar de você próprio. Olá, Carlos. É um prazer estar aqui falando com você. Você praticamente já disse tudo, né? Bom, eu sou o Irineu Munhoz, atual presidente do CIMA. Como você bem disse, por buscar representar a nossa indústria, hoje eu sou vice-presidente da FIEP.
e vice-presidente da Abimóvel, ando junto com a Maristela, a qual vem exercendo uma excelente gestão na Abimóvel. A gente procura a indústria. Bom, eu sou industrial moveleiro há praticamente 30 anos, né? Antes disso, eu, na realidade, sou engenheiro agrônomo e acabei trabalhando numa empresa que comercializava implementos agrícolas e tratores e caminhões, que era a Transparaná. Trabalhei por 11 anos, onde tive uma experiência muito boa e que me deu, assim, um pouco de expertise para poder depois ser empresário, né? Então, depois desse tempo, passei a ser moveleiro. Tenho hoje 66 anos de idade e ainda me sinto com um pouco de pique aí para poder continuar trabalhando. Muito bem, Irineu. Nós mostramos na abertura do nosso programa a trajetória do CIMA e o quanto, então, ele colaborou para a evolução das indústrias do polo, tornando a região de Arapongas, o polo de Arapongas, uma referência nacional e, eu diria, até internacional. E agora, então, é hora de falarmos do presente e do futuro, apresentando na prática as ações e benefícios de ser um associado e quais são os principais pontos de atuação e serviços oferecidos pelo CIMA atualmente para o seu associado? Ok. Então, Carlos, o CIMA ele é um sindicato muito bem... ele tem uma administração muito boa, tem um corpo diretivo muito bom. Ele não depende somente do presidente, da diretoria e dos associados, né? Nós temos funcionários gabaritados, então tem uma estrutura muito boa, né? Você já conheceu, e atua em diversas áreas, né? Por exemplo, nós temos uma fazenda que não é do CIMA, mas ela é de alguns associados e algumas empresas que se associaram lá há 20 anos atrás e compraram uma fazenda na época do que se falava muito do apagão verde, e nós, então, reflorestamos essa fazenda. Hoje nós temos madeira lá de 20 anos, né? Estamos comercializando e replantando, isso sempre vem sendo feito. E isso é administrado pelo CIMA, né? Então, só para você ter uma ideia, é administrado pelo CIMA. Evidentemente que essa fazenda paga por esse serviço. O CIMA, a gente tem ações diárias e todos os anos nós temos, por exemplo, a convenção coletiva, que você tem que representar a indústria, né? Evidentemente que nas convenções nós buscamos defender das indústrias, mas também buscando as condições boas para os nossos colaboradores, para que eles realmente queiram trabalhar na indústria. Nós temos sempre que estar defendendo a indústria junto ao governo do estado, junto ao governo federal. É lógico que o governo federal aí tem mais a atuação da Abimóvel, né? E junto ao governo do estado nós contamos também com a FIEP, porque volta e meia nós somos surpreendidos com algumas medidas que vêm contra a produtividade, que vêm contra a lucratividade das empresas, né? Vem corroer a lucratividade. Então a gente está sempre defendendo isso, né? Tem ações que o pessoal não fica sabendo, né? Poucos ficam sabendo. Mas, por exemplo, na indústria moveleira de painéis, né, nós temos um consumo grande de lixas na linha de pintura, que são aquelas cintas de lixas, né? E antigamente nós não podíamos nos creditar do ICM da lixa, né? Que eles entendiam que era um material que não era um material que podia se creditar o ICM. Uma ação do CIMA que nós fizemos e fomos enfáticos junto ao governo da época, junto ao secretário da Indústria e Comércio, o secretário da Fazenda, nós conseguimos, com o apoio de alguns deputados, que hoje a indústria moveleira paranaense pode se creditar legalmente desse imposto. Isso é um exemplo. Quantas indústrias moveleiras tem no polo de Arapongas? No polo, a região que o CIMA cobre, vários municípios, não me lembro quantos agora de cabeça, mas são mais de 20 municípios, nós temos aí mais de 900 indústrias.
E quantas são da associadas ao CIMA? cidade. Oi? Quantas são associadas ao CIMA? No total vai dar umas 50 e pouquinhas. Hoje deve estar beirando os 60, porque nós tivemos algumas empresas que se associaram recentemente. O que mostra um grande potencial de crescimento da base de associados, né? Tem muita gente para Sim. ser engajada e ser envolvida. Veja bem, o número de associados ele é muito importante por vários aspectos, né? O aspecto econômico, o aspecto de viabilizar melhor as necessidades, né? As demandas são mais reais quando você tem uma participação maior de empresários e das empresas nas reuniões, trazendo cada uma a sua demanda, né? E também na parte econômica, porque se você mais associados, você consegue manter melhor, porque o CIMA ele tem uma estrutura que tem um custo relativamente alto, porque nós temos boas pessoas gabaritadas. Você não pode ter lá pessoas que ganham um salário mínimo, porque aí ele não vai ter condições de fazer o que é necessário, né? Então, nós temos pessoas gabaritadas para defender o sindicato, para defender o associado, para correr atrás das necessidades do associado, e isso tem um custo. Então, se nós tivéssemos uma base mais ampla de associados, evidentemente que esse custo se reduziria. E, na realidade, todas as empresas, elas se beneficiam, sendo ou não associadas, elas se beneficiam de grande parte do que da atuação do sindicato. Isso Né? que eu ia te perguntar agora. As empresas que não são associadas, como que elas acabam também se beneficiando dessa grande vantagem competitiva que o CIMA oferece? Ela se beneficia, por exemplo, quando se negocia uma convenção coletiva, você negocia para toda a categoria da base do sindicato, né? Então, evidentemente que a gente está fazendo algo por toda a indústria. Então, isso é um benefício ou um malefício para todos, né? Mas é um benefício para todos. A defesa, como eu falei, por exemplo, o crédito do ICMS que a gente defendeu junto ao governo do Estado, é para todas as indústrias, não são só para os associados, né? Quando nós vamos lá para Brasília para defender a desoneração da folha, junto com a Abimóvel, nós estamos defendendo toda a indústria. Quando a gente vai lá quando nós estamos, por exemplo, tivemos um caso aqui no estado do Mato Grosso do Sul, recente, no final do ano, sobre a logística reversa, em que a atuação da Maristela foi fundamental, né? Ela, através de um contato com o governo da nossa base, porque da nossa base, que eu digo da base moveleira, né? que deu um acesso rápido para ela com o governo do Mato Grosso do Sul, o qual entendeu e deu uma delação de prazo, porque as empresas não iam ter como cumprir naquele momento. Então, isso é um benefício para toda a indústria, não só as associadas a sindicatos ou a Abimóvel. E tem também situações como a do próprio Expoara, né, Irineu? Eu me lembro quando começou esse projeto, ele nasceu dentro do CIMA, e hoje ele beneficia Arapongas, a região e até o próprio Brasil. Sim, o Expoara é um exemplo clássico e prático da ação em conjunto dos associados, né? Na época, Arapongas sentia a necessidade de ter um local para poder trazer os clientes do Brasil todo, né? E então, eu acredito que, eu não sei se tem um outro pavilhão do tamanho do Expoara no Brasil que seja particular, que seja do privado. sul do Brasil, ele é o maior pavilhão privado. O maior. E isso são o quê? É uma iniciativa que nasceu dentro do CIMA e que várias empresas e empresários se cotizaram e colocaram seu dinheirinho lá e fizeram aquilo. E beneficiou toda a região, como você disse. Não só a indústria moveleira, a indústria a hotelaria da região, os hotéis da região, os restaurantes da região, todos se beneficiam quando tem uma feira, porque é uma feira que traz um público muito grande. Você sabe muito bem disso, que você acompanhou praticamente, acho que todas as edições nossas, né? Todas. É uma feira que começou, ela é muito forte para o mercado nacional, mas também uma feira internacional, onde nós temos
diversos compradores do mundo todo que vêm para cá também para ver os nossos produtos. Infelizmente, a pandemia coibiu a exposição, mas a gente está se reinventando, você até está ajudando nessa reinvenção, e eu acho que a Movelpar já saiu na frente com algumas ações que realmente foram fantásticas. Isso é um exemplo, então, também... Além do envolvimento com a Movelpar também, a gente pode citar o próprio protagonismo que o CIMA tem, através até da tua atuação direta como vice-presidente da FIEP, na realização, organização do Congresso Moveleiro, que se tornou, sem dúvida, um referencial no Brasil em termos de debate da nossa realidade, né? Sem dúvida. O Congresso Moveleiro ele é um evento fantástico que traz temas muito bons para a indústria, e ele é realizado em Arapongas, patrocinado, é um evento da FIEP. Por isso que ele é no Paraná, porque é um evento da FIEP, né, que conduz isso. Então, nós estamos realizando ele em Arapongas, mas ele é um evento da FIEP. E o CIMA, evidentemente, veja bem, Arapongas é um município que ele embora em população ele está acima aí do 20º, eu não sei a colocação, não sei se você tem esse dado, mas na parte econômica nós somos o 13º do Paraná. Isso graças, em parte, à pujança do setor moveleiro. O setor moveleiro representa mais da metade do PIB de Arapongas. Então, isso a organização das empresas, o sindicato, o apoio que o sindicato deu durante todo esse percurso nos últimos 30 anos foi fundamental para a evolução das indústrias no polo. Quem conheceu a indústria moveleira de 30 anos atrás e entrar numa indústria moveleira hoje, ele tem um retrato totalmente diferente, né? É verdade. E fala para nós também, Nenê, um pouco sobre o CETEC, que surgiu também dentro do CIMA, numa época em que esse assunto não tinha assim tanta relevância, não tinha tanta importância, né? Isso. Eu sempre digo que das maiores dificuldades é que nascem, que a humanidade tem as maiores evoluções, né? E uma dificuldade que as empresas sentiram na época muito grande, que era a destinação dos resíduos sólidos, né? Isso era um problema muito sério. Então, o CIMA resolveu isso na época, né? Compramos uma área de 5 alqueires e construímos lá um centro de reciclagem, né, de todo o resíduo sólido, e isso evoluiu, né, nós terceirizamos isso, então hoje é uma empresa terceirizada que trata isso tudo, mas é realmente um trabalho muito bem feito, credenciado pelo IAP, pelo Instituto Ambiental, dentro das normas. Então, hoje, a indústria moveleira de Arapongas não tem problema com resíduos, com chão de fábrica, porque isso é muito bem conduzido, muito bem tratado. Um resíduo que lá no passado trazia custos para a empresa, ele era oneroso. Hoje ele se tornou uma receita, né? Então, ele deixou de ser oneroso e passou a ser porque ele é reciclado e isso gera receita. E veja bem, a questão do CETEC é tão importante que deu origem ao ecoselo, que é o selo ambiental que nós temos aqui na nossa região, criado por nós, né? Que a indústria que está dentro das normas e tem as práticas ambientais bem realizadas dentro da sua indústria, ela se credencia e recebe esse selo. Anualmente, evidentemente, que ela é vistoriada, tudo, é um selo acreditado, então ele tem as vistorias para ver se a empresa está dentro. Então, às vezes, ela pode mudar de classificação para cima ou para baixo, se ela perder algum quesito. Mas esse selo, já
o berço dele é o CETEC, entendeu? Foi onde as indústrias, hoje a gente procura, evidentemente, toda a indústria procura isso, acho que no Brasil todo, ser responsável socialmente, ser responsável ambientalmente, e é isso que nós buscamos com o Ecoselo através do CETEC. E por falar em boas práticas, fala um pouco para nós aí sobre a sustentabilidade da economia circular, a Fazenda Simflor. Sim, como eu disse para você, a Fazenda Simflor algo de tem em torno de tem uns 20 e poucos anos. E na época a gente via falar muito do apagão verde, que ia faltar madeira, então a preocupação nossa com isso, nós então fizemos a aquisição dessa fazenda e ao mesmo tempo montamos aqui em Arapongas numa área aí de uns 3 alqueires, mais ou menos, um viveiro de mudas, de mudas exóticas, né? Então nós produzíamos lá mudas de eucalipto, principalmente de eucalipto, mas mais eucalipto, pinos, e além disso a gente fornecia para os agricultores também, para eles poderem reflorestar as margens, fazer a silvicultura como complementação da sua atividade rural. Então hoje a gente, né, tem bastante reflorestamento que partiu dessa ação do CIMA lá de criar então o viveiro de mudas, né? E a fazenda também, ela já produziu muita madeira. Muito legal isso. E Arapongas é um grande utilizador de mão de obra na indústria moveleira, a gente sabe disso. Como que é feita a qualificação dessa mão de obra, Irineu? Então, nós temos o Senai aqui, que é uma das casas da FIEP, né? O SESI, o Senai. O Senai, ele trabalha diretamente na qualificação da mão de obra. A gente tem, por isso que eu te falei até que é muito importante a participação, quanto mais se participa, melhor né? Porque você vê demandas diferentes, às vezes em empresas diferentes, e hoje o Senai busca, né, através de pedidos nossos, evidentemente, montar o curso de acordo com a necessidade do local. Então, se a indústria tem uma necessidade, ela pode procurar o Senai, e o Senai vai montar o curso dirigido para a qualificação daquela necessidade que ela tem, da mão de obra daquela necessidade. E, às vezes, utilizando até um mestre da própria indústria, né? Se a indústria tem lá um mestre tapeceiro, que é muito bom, ele pode ser o professor de uma turma, né? Enfim, um operador de máquina, de uma máquina mais complicada, que ele pode ser também um mestre contratado pelo Senai para executar esse curso, às vezes dentro da própria indústria. E isso tem muito o dedo do sindicato e evidentemente, que a FIEP é responsável por isso. Aí nós temos também, né, todos as ofertas que a gente tem de qualificação de mão de obra. O associado ele tem um privilégio, ele tem um desconto um pouquinho maior de quem não é associado, evidentemente, né? Porque ele ajuda, ele carrega o piano, então ele tem que ter alguns direitos também. Com certeza. E falar da indústria moveleira de Arapongas, não tem como não entrar no assunto exportação. Hoje tem um peso bastante significativo, expressivo para a indústria moveleira local. E de que maneira que o CIMA tem auxiliado a internacionalização do móvel de Arapongas? A gente sabe que existe um engajamento, um envolvimento com o Brazilian Furniture, né? Tem um histórico do Conex, que foi muito importante num determinado momento. E o CIMA nisso tudo? Bem lembrado. O Conex então, são tantas ações que nós tivemos já no CIMA, que o Conex é uma delas. O Conex, ele nasceu numa época que várias empresas pequenas não sabiam como exportar, não tinham como exportar, se uniram, então, lá no CIMA, né, o CIMA sempre apoiando, se uniram e montaram um consórcio de exportação que era o Conex. Né? Na época, nós começamos com 40 associados, depois esses associados foram ficando autônomos e aí cada um por si hoje, né? Então, mas é uma ação que veio de dentro do CIMA.
E aí é muito importante a participação da FIEP na qualificação dos agentes de exportação através do CIM, que é o Centro Internacional de Negócios. Para fomentar e melhorar isso, nós temos aí, como foi citado por você, que nasceu lá, eu acredito que há uns 15 anos, ou um pouco mais, o Brazilian Fortune, que é a Apex, né? A Apex trazendo para as indústrias uma ajuda para a capacitação e para a realização de rodadas de negócio. Aí é muito importante a gente entrar ver o trabalho da Abimóvel. A Abimóvel, para você ter uma ideia, Bessa, esse ano ela foi a primeira que conseguiu renovar com a Apex o programa do Brazilian Fortune. Foi a primeira entidade que conseguiu, porque todas as associações de classe nacional, como a Abimóvel tem vários projetos, né, de várias áreas. A Abimóvel foi a única que conseguiu ter um aumento da verba. A maioria teve corte de 20%. Por quê? Porque teve uma gestão exemplar nesse projeto. E a importância desse projeto comprador, né? Hoje, Arapongas e as indústrias já são conhecidas em vários mercados, mas naquela época a maioria das empresas não eram conhecidas. Então aí veio a importância da Expoara, realizando as feiras que propiciava as rodadas de negócio, que eram feitas através do Brazilian Fortune, o qual era gerenciado pela Abimóvel. É gerenciado pela Abimóvel. Então, nós tivemos, por exemplo, na última edição do Congresso Nacional, nós tivemos, na última edição da Movelpar, nós tivemos 50 compradores internacionais trazidos pela Apex, né, pelo Brazilian Fortune. E isso privilegia a todos, né? Evidentemente que o setor poderia estar bem melhor se nós tivéssemos maior quantidade de associados junto ao Brazilian Fortune, junto à Abimóvel, que é a nossa entidade maior, que nos representa na esfera federal, né? Se a gente quiser ter voz lá no governo federal em Brasília, tem que ser através da Abimóvel. Não pode ser através do CIMA, não pode ser através da FIEP. A FIEP pode ir pela CNI, mas aí a FIEP ela representa toda a indústria paranaense. A CNI representa toda a indústria nacional. A Abimóvel ela representa a indústria moveleira nacional. E ela é a nossa voz junto ao governo federal, junto aos ministérios, enfim. É muito importante essa participação da Abimóvel. E ela teria ainda uma relevância muito maior se nós tivéssemos um número maior de associados à Abimóvel, né? Então fica aí, né, até a dica para o pessoal, se associe à Abimóvel. Não é um custo, então, o pessoal, a maioria das empresas vê custo, mas não é um custo, porque você tem acesso, embora já tenha um acesso indireto a muita coisa, só que se a Abimóvel tiver um número de associados maiores, ela vai poder fazer muito mais ações, ela vai ter muito mais representatividade, vai ter uma voz mais forte, mais firme junto ao governo federal, junto aos ministros, enfim, junto aos parlamentares, porque aí eles veem o caldo é mais grosso, né? E, aliás, Irineu, com relação ao CIMA, ao ser um associado, a indústria tem benefícios, né? Tanto na gestão de possibilidades de negócio, como a gente conversou sobre o mercado internacional, inclusive, melhoramento de produtividade, quando tem também situações de acompanhamento, aparato técnico e jurídico, com consultorias que privilegiam questões tanto das leis trabalhistas como o NR12, logística reversa e outras leis? É isso? Sim, sim, é isso aí. O sindicato, como eu falei, está sempre defendendo a indústria, né? Então, se uma indústria associada tem um problema, ela recorre ao jurídico do sindicato, se for o caso jurídico, né? Ou se não for jurídico, recorre ao sindicato
O sindicato entra com a representação se for necessário, não precisa aquela indústria entrar direto com a representação. Por exemplo, se for uma fiscalização que está abusando do poder de autoridade, né? Aí não precisa expor o empresário, o sindicato é que vai, né? A empresa reclama no sindicato e o sindicato vai procurar os meios para ajudar nisso aí. Isso é uma coisa corriqueira para nós, né? Sempre está representando o nosso associado quando ele tem alguma dificuldade maior. Além, evidentemente, de disponibilizar coisas mais básicas também que ele precise, né? Está sempre à disposição. E como é que uma empresa pode se tornar, então, uma associada ao CIMA? É muito simples, Carlos. Basta ela ser uma indústria formalmente estabelecida, né? Indústria moveleira ou formalmente estabelecida e procurar o sindicato. O sindicato está à disposição, né? E aí, né, nessa conversa, ele vai ter vai saber todos os direitos e deveres que ele vai ter ali com o sindicato, né? Nós temos muitos programas junto também ao SESI que ajudam as empresas associadas com um desconto um pouquinho maior, isso para aliviar os custos do dia a dia, né? Então, tem muitos benefícios ele pode ter sendo associado, além, evidentemente, de ter... ele pode ter... Hoje a gente está um pouco cerceado na convivência, mas a convivência mais a miúde sempre traz benefícios, né? Você troca ideias, você às vezes tem um problema que o outro associado já resolveu e isso fica mais fácil de se ver também. Então, é só entrar em contato com o CIMA e pedir as informações, o formulário, fazer a inscrição e partir para colaborar, porque é muito importante também o engajamento, né? Quando a pessoa se engaja e torna aquilo um objeto de busca, um ponto comum de defesa, aí a coisa flui naturalmente e os resultados são percebidos por todos, né? Sem dúvida. Eu posso dizer para você que desde quando eu me iniciei na indústria moveleira, nós começamos muito pequenininhos realmente, a gente desde o início sempre foi associado e isso para nós foi fundamental para a gente chegar no porte que nós chegamos hoje. Pra você ter uma ideia, nós tivemos no passado uma central de compras montada por associados, né? Uma central de compras que eram empresas pequenas, assessorada pelo jurídico do sindicato, assessorada pela estrutura do sindicato, com toda a estrutura física, a estrutura de pessoal, né? Sempre ajudando. E na época era muito importante, porque a empresa pequena, né? O dono às vezes ele é vendedor, é cobrador, às vezes tira nota, né? Dependendo do porte da empresa, ele faz meio que tudo, né? Então ele não tem muito tempo e não tem muitos recursos. E isso, para mim, na época, foi fundamental, né? A gente teve produto que a gente conseguiu economizar 40%, 50% dos valores que a gente tinha acesso, né? Simplesmente por fazer uma junção e ter maiores volumes, né? Muito bom esses esclarecimentos, viu, Irineu? Eu já estou com vontade de me filiar e me associar ao CIMA. Com o apoio da Bimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Capsberg, da Feira Formobile, da Real, da Colchões Castor e da Movelpar 2021, o futuro começa agora. Nós estamos chegando no final dessa conversa muito produtiva com o Irineu Munhoz, presidente do CIMA, vice-presidente da FIEP e também vice-presidente da Bimóvel. E aí você resgatou aí a sua origem de empresário. Eu acompanho a história da sua empresa, que é a Caimum, desde o início, e realmente você é representante de uma história vencedora. Então, na condição de empresário bem-sucedido e de líder de classe também bem-sucedido, eu gostaria que você desse as suas palavras finais para o nosso público, então, para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, que eu espero que se repita outras vezes, porque foi muito bom. Então, Carlos, realmente foi um privilégio poder conversar com você, fazer esse bate-papo. Devido aí à pandemia, a gente está na distância, né? Uma outra vez a gente faz pessoalmente, juntos. Então, Bessa, eu acredito que nós moramos num país fantástico, né? Nós temos
todos os tipos de recursos necessários, né? Nós temos um povo inteligente. A indústria moveleira brasileira, ela tem um potencial de crescimento muito grande. Eu enxergo um potencial de crescimento muito grande, porque nós temos fartura de matéria-prima, né? Nós temos também várias pessoas, muita gente que realmente é capacitada para desenvolver bons projetos e tal. Então, se a gente tiver um engajamento maior dos empresários, nós podemos lutar por condições melhores, né? O que trava hoje um pouco a indústria, em geral, é a alta carga tributária, a burocracia, que é muito grande, né? É um número enorme de regulamentos, de leis, de normas que tem que se cumprir, isso realmente. Então, quanto mais gente a gente tiver lutando por isso, a gente consegue melhorar esse clima. Se hoje, como está, nós já estamos numa situação boa, a indústria moveleira hoje nacional, ela tem um porte grande, só não somos gigantes ainda em exportação, mas podemos ser. Hoje nós temos uma brecha muito boa, que com essa pandemia, os custos, principalmente dos produtos chineses, acabaram encarecendo bastante. É uma oportunidade, é uma janela que nós temos de crescimento. Então, eu acredito que nós podemos desenvolver muito mais ainda a nossa indústria nacional e depende só de nós empresários. Eu acredito muito que se tiver um envolvimento maior, cada vez mais, de empresas e empresários, nós vamos ser uma indústria ainda mais pujante no futuro. Então, muito obrigado pela sua participação. Com essa mensagem, então, a gente encerra a nossa transmissão de hoje. E eu quero desafiar você que está nos assistindo a olhar para o associativismo como uma estratégia de sobrevivência, principalmente diante dos tempos difíceis que nós temos vivido e dos desafios que têm sido impostos a nós, muitas vezes, na maioria das vezes, de coisas que não dependem da gente. Então, em momentos dessa ordem, dessa natureza, é fundamental a gente estar unido, integrado e associado a um objetivo comum. Essa é a minha mensagem que eu deixo para você no final desse evento. Muito obrigado, então, Irineu. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa transmissão e até o próximo programa Setor Moveleiro.